Então, boa noite para quem eu não falei ainda, a Vanúbia, que eu estava aqui contando os casos e não falei com vocês. Vamos dar início, né? Vamos dar sequência à matéria Fruto do Espírito. Hoje nós vamos falar sobre bondade. Aí nós vamos entender, aí com o passar dos dias que a gente está estudando, a gente está começando a entender que realmente é um fruto só, porque é como se um dependesse do outro. Porque hoje a gente vai entender que para você ser bom, para você ter a bondade, você precisa ser benigno. Porque a bondade, ela surge de um coração benigno. A gente tem atitudes bondosas porque nós temos um coração benigno. Mas antes de eu falar da bondade, eu quero falar para vocês um negócio que aconteceu comigo. E foi agora, enquanto a Rê estava orando, que veio para mim. Ontem, como eu fiquei trabalhando, eu coloquei ministrações, louvores, né? Vai tocando aqui. O meu YouTube ele é convertido, então ele só manda assim para mim. É ótimo. Eu coloco uma ministração, ele sai daquela, vai para outra, vai para a música e vai. Eu estava ouvindo a ministração do Joseph Prince, uma que ele fala sobre cura, né? E aquela que ele fala do caroço secar, aquele caroço no pescoço dele, ele mandou secar até a raiz, e morreu e tal. E nessa, ele dá o exemplo do pastor Lawrence, que é um pastor lá, né, da igreja dele, e o pastor Lawrence colocou 3 plantas. Uma ele orava em línguas com ela, a outra ele orava no idioma normal deles lá, Qual que é a língua de Singapura? Você sabe o nome? Eu acho que é mandarim, né? Chinês. Ele profetizava a bênção sobre essa daí, na língua dele. Isso, ele profetizava bênçãos sobre ela na língua dele. Uma ele orava em línguas e a outra ele amaldiçoava. A que ele amaldiçoava morreu com o passar do tempo. E as outras foram crescendo, desenvolvendo. Então, enquanto a Rê estava orando, veio aqui ao meu coração que o fruto do Espírito, para ele desenvolver, ele precisa disso. Então, ele precisa sair da nossa boca orações, bênçãos, precisa sair da nossa boca bênçãos do nosso idioma e a gente orar em línguas, né? A Elisa sempre fala muito de orar em línguas, e lembrei dela aqui agora, por quê? Porque aí sim, os frutos vão crescer, eles vão aparecer em nós, mediante a gente profetizar bênçãos sobre nós, orarmos, meditarmos na palavra, e a gente orar em línguas. Porque quando a gente ora em línguas, é para edificar a gente. E a gente precisa ser edificado para que esses frutos venham, apareçam, né? A gente está na videira e a gente precisa frutificar, né? E hoje nós vamos falar sobre a bondade. A bondade no grego é agatosune. Agatosune, acho que fala. É o estado de ser bom. Ou seja, ela é um estado, é uma coisa que você pratica com atitudes, né? Você vai ser bom. Bondoso, benevolente, generoso, como Deus. Então, olha só, a gente pode e deve ser bom como Deus, porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quem tem o fruto do Espírito, ele é bom como Deus. Aquela bondade de Deus que está na palavra, ela está em nós também. No dicionário Vine, ele define bondade como qualidade moral descrita pelo adjetivo ágatos, esse adjetivo ágatos quer dizer bom, que descreve aquilo que, sendo bom em caráter ou constituição, é benefício em seu efeito. Então, o que acontece? Quando eu sou boa, quando eu pratico a bondade, eu estou sendo benéfica nas minhas atitudes. Eu vou ter atitude, a colheita vai ser bondade. As pessoas vão perceber, vão receber bondade de nós, né? Aí tem um detalhe aqui que fala assim, que a bondade é a generosidade que brota de um coração benigno.
Por isso que a gente precisa ser benigno para conseguir ser bom. Vamos ler Efésios 5:9, que fala assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. A bondade mencionada nesse texto, ela se refere a obras e atos de generosidade para com os outros, que a gente tenha para com as pessoas, com o próximo, né? E são obras praticadas de amor. Por isso a diferença entre do bem ou é de Deus, igual eu falei que tem um livro. Porque tem pessoas que praticam bondade, mas não é um ato de amor. Pratica por outro motivo, ou para aparecer, ou para. Tem gente que faz bondade para pagar karma de vida passada, porque acredita nessas coisas, né? Isso não é de Deus, isso não é o bom de Deus. A pessoa está fazendo por interesses próprios para ela, não é a bondade do Senhor. Que a bondade do Senhor, a gente faz ela em amor, a gente não espera nada em troca, não existe isso. A gente faz e a gente até esquece que fez, né? Você faz e pronto, está feito. Eu fiz porque eu amo, né? Porque eu tenho uma bondade do Senhor em mim. Quando o homem é verdadeiramente bondoso de coração, ele é generoso. Então, uma pessoa que não é generosa, ela não é boa. E ela não é benigna, né? Porque precisa ser benigno para ser bom, e o bom, ele pratica generosidade. E aí aqui está falando, na nossa apostila, um tipo de bondade farisaica, que é praticada pelos fariseus, que ela é cheia de autorretidão, que é mais um tropeço do que uma recomendação para o cristianismo. A bondade egoísta pode muito bem ser um tipo de maldade. Bondade, aí está falando que bondade é amor e ação. O que está falando? Que, às vezes, as pessoas, os fariseus, né, vamos colocar assim, eles estão fazendo atos, praticando atitudes que, às vezes, eles estão julgando como que são bons, mas não são. Então, são atos até de maldade. São bondades que expõem pessoas, né? Quantas vezes a gente vê gente fazendo aí, expondo a vida do outro, de uma forma assim que chega a ser chocante, ridicularizar o outro, expor, né? Fazer para poder aparecer, né? Que o fariseu, ele gosta de aparecer, né? A gente vê que tem uma passagem na Bíblia que fala assim que eles ficavam orando de forma que todos viam, né, Rê? Não tem essa passagem lá? Então, isso não é... Porque quem está fazendo isso com amor mesmo, porque é a bondade de Deus em ação, ele não está nem aí se o outro está vendo, se não está vendo, ele está fazendo por amor àquele ser, aquela alma, ou aquelas pessoas, seja em qual situação que for. A bondade, sendo o amor em ação, ela é o amor beneficiando os outros, né? O cristão faz o bem porque ele é bom. Quando o Espírito Santo habita o ser, existe um fluxo positivo de bondade em direção a todos os homens. Então, quem tem o Espírito Santo, naturalmente vai sair dele, vai ser um fluxo dele, ele ser bom. Quem tem o Espírito Santo de verdade, sabe? Eu falo de verdade dizendo assim, gente, está ali vendido, entregue, obediente ao Espírito Santo, sabe? Sendo um homem espiritual, e não um homem carnal, né? Do homem natural, a gente nem espera outra coisa, porque não pode, né? Porque se a pessoa não aceitou Jesus, você não pode querer que ela tenha esse comportamento. Mas tu que tem o Espírito Santo, que aceitou Jesus, o normal é esse comportamento aqui, de ser um fluxo de bondade, ele ser como um rio, e vai só saindo a bondade dele. Aí nós vamos, para a gente esmiuçar melhor isso aqui, nós vamos estudar dois conceitos, que é a bondade versus a justiça e a bondade versus a maldade. Vamos ver primeiro a bondade versus justiça.
A palavra agatosune, deixa eu acertar isso aqui. A palavra agatosune, traduzida como bondade, ocorre muitas vezes associada com a palavra dikaiosune, que quer dizer justiça, que é definida como a qualidade que dá ao homem o que lhe é devido. Então, a justiça, ela é assim, a justiça, ela dá para a pessoa exatamente o que é devido a ela, o que é, né, o direito dela é esse, então ela vai receber isso, ela não vai receber outra coisa. A bondade, em contrapartida, é a que deseja dar ao homem muito além disso. E tudo quanto visa seu benefício e ajuda. Então, a bondade, ela vai muito além da justiça. A justiça é exatamente o que você merece. Aqui, é isso aqui que é o seu direito. A bondade vai além. Ela vai ultrapassar. Ela vai querer... A pessoa boa, ela vai te dar... A bondade vai te dar todos os benefícios e vai te ajudar em todas as áreas. Então, a gente entende que Deus é justo, mas Ele também é bom. Então, Ele vai dar, porque... Tanto que a Bíblia deixa claro que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, o que vem dele para nós é muito além, né? Até porque se ele fosse dar só o que a gente merecia, né? A nossa situação não daria tão boa assim. Mas ele é bom, então ele vai nos dar muito além. E esse tem que ser o nosso comportamento para com o próximo. O homem justo cumpre sua obrigação segundo a letra. Ele vai fazer tudo o que precisa ser feito, o homem que é justo, segundo as regras do seu país, do seu governo, né? Vamos falar assim, que aqui está falando mais sobre isso. O homem bom, ele vai além. O homem bom, ele vai perdoar, ele vai deixar para lá, ele vai deixar passar, né? Isso sugere que a ideia primária de bondade, aí isso nos dá a entender que, realmente, a ideia de bondade é generosidade. Né? E não justiça. Bondade vai muito além de justiça, é generosidade. E agora, nós vamos falar de bondade versus a maldade. Em poucos lugares, as palavras mal e bom têm significados particulares. Na parábola dos trabalhadores, que é Mateus 20, 15, mal significa invejoso, enquanto bom é usado como generoso. Em Mateus 6, do 29 ao 23, o contexto fala de um olho mau que é invejoso e mesquinho, em contraste com o olho que é bom, o qual guarda tesouros do céu, ao ser generoso com outros. A palavra traduzida como mal nessas passagens é oposta à palavra bom. E geralmente tem uma conotação de avareza, mesquinhez, rancoroso, em contraste com o bom, que conota generosidade e magnanimidade. Então, a gente entende que bondade, bom, ser bom, ele está ligado a ser generoso. E a maldade, o mal, ele está ligado a pessoa ser avarenta, ser mesquinha, guardar rancor. Então, a gente entende que quem é bom, quem tem o fruto do Espírito, não pode ser avarento, não pode ser mesquinho, não pode ser rancoroso. Né? Não pode ter nenhuma dessas atitudes, nenhum desses sentimentos, pensamentos, seja o que for, em relação a isso. Vamos ler Mateus 19, 17. Respondendo-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E vamos ler Salmos 106, 1. Aleluia, dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu amo essa parte. A sua misericórdia dura para sempre. Senhor, obrigada. Salmos 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia.
Então, nós temos plena certeza e convicção que Deus é bom, né? E tudo que Deus fez era muito bom também, né? Na Bíblia, em Gênesis 1:31, fala, ó, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã ao sexto dia. É uma coisa que, quando eu descobri isso, eu fiquei maravilhada. Que Deus fez todas essas coisas, tudo ele fez, ele viu que era bom. Era bom para quem? Para o homem. Porque nós iríamos habitar, né? Vamos falar o Adão. Adão e a Eva lá no paraíso. Então, Deus fez tudo, vendo que era bom para eles. Deus olhou para os filhos dele e falou, vou fazer isso aqui é bom para o meu filho. Pensa que Deus fez o mar, eu vou falar cachoeira, porque eu gosto mais de cachoeira, tá? Fez a cachoeira pensando assim, nossa, Denise vai amar a cachoeira, vamos fazer para ela, sabe? Fez os verdes, que eu amo os tons de verde da natureza, eu fico encantada quando eu estou viajando aqui por Minas, né? É tudo montanhas e verde, aquela mistura de verde, coisa mais linda, gente. Ele fez para nós. Ai, os animaizinhos, coisa mais linda. Eu vou fazer, que eles vão gostar desses bichinhos aqui. É isso, gente. Tudo que tem. Eu tô falando só da natureza, né? Nem tô falando. As frutas, gente, quando ele fez a manga, ele pensou em mim, eu tenho certeza, não tem lógica. Gente, eu como manga quase todo dia. Hoje, minha irmã, essa reunião, eu comi manga, porque eu tava com fome. E tinha manga na geladeira picada, eu corri lá e comi. Ele fez pensando em nós. Tudo foi para nós. Ele viu que era bom para nós. Olha que maravilha, né? Aí, em Salmos 33:5, fala que a terra está cheia da bondade de Deus. Entendeu? Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, a gente só precisa ter essa consciência que está cheio da bondade dele para nós. E essa terra aí, que eles estão querendo destruir, acabar, não tem problema, foi feita para nós. E ela está cheia da bondade de Deus. Então, gente, cada vez que quando a gente sai, assim, que a gente vai para a natureza, eu fico vendo a perfeição. Não tem como. Ele foi muito bom, ele foi muito generoso fazendo isso tudo para nós. Ó, a bondade age em favor do outro. Enquanto benignidade fala de uma qualidade do coração demonstrada no tratamento com as pessoas, a bondade é uma qualidade de conduta e ação. Isto é, ela não apenas trata bem, mas demonstra uma generosidade em ação, seguindo o exemplo de Deus. Eu vou ler Romanos 15:14, depois a gente conversa. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então, olha isso. A gente estudou benignidade segunda, a gente viu que é uma qualidade assim, do nosso coração, né? O coração benigno. Aí a pessoa que tem esse coração benigno, ela vai agir, a conduta dela vai ser de uma pessoa bondosa. Então, a bondade vem de quem é benigno, né? E a bondade, ela pode ser vista. Às vezes, benigno não vai ser visto. Porque, por exemplo, às vezes eu sou uma pessoa extremamente benigna, mas não tenho, né? Não tem como eu mostrar, porque é o meu coração. Eu tenho misericórdia com uma pessoa lá da rua, mas e aí? Aí, o que acontece? A pessoa vive na rua, meu coração benigno em relação a ela. O que eu vou fazer? Eu vou lá na rua e vou ajudar aquela pessoa que mora lá. Eu vou levar um alimento, não sei, ou eu vou arrumar um lugar para essa pessoa morar, vamos colocar uma clínica de recuperação, se for o caso. Enfim, aí você vai ver o quê? É uma pessoa benigna e bondosa. Ela, assim, teve aquele sentimento para com o outro e foi lá e fez algo por ele, né? Gente, eu estou pegando esse exemplo assim, que é mais fácil, mas é em qualquer área, qualquer coisa que a gente faça, né, pelo outro, às vezes o outro nem sabe,
né? Nem precisa ficar sabendo. Mas a bondade, ela vai sendo mostrada em ações que a gente faz para com os outros, né? A bondade bíblica exemplificada. Em todo o Novo Testamento, apenas 2 homens são chamados bons, José de Arimateia e Barnabé. O que eles fizeram para serem assim considerados? Gente, eu vou ler isso aqui, porque a gente vai entender também que eles tiveram atitudes. Eles mostraram fisicamente, quer ver? José, natural de Arimateia, José de Arimateia, o homem justo e bom. José, natural de Arimateia, cidade judaica, participou da reunião do Sinédrio, em que os principais sacerdotes de todo o Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E em que uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros e outros os esbofeteavam. Nossa, eu não vou nem ler essas partes. Está lá em Mateus 26. Todavia, de acordo com o relato de Lucas, este homem bom e justo não concordou com o desígnio e a ação dos outros e agiu de maneira generosa, sepultando Jesus num túmulo novo e cuidando dele. A bateria vai cair. Oi, Lenice, que pena. Mas boa noite para você, tá? Que quinta amada. Vou ver. Lucas 23, 50 a 53. Eu vou ler essa passagem. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus e, tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Arimateia, ele mostrou generosidade tanto no julgamento que fez de Jesus, considerando injustas as ações dos outros para com ele, quanto ao oferecer o túmulo novo para sepultá-lo. Então, ele foi chamado, né, na Bíblia chama ele de homem bom por isso. Ele teve atitudes. Ele foi benigno em relação ao que Jesus estava passando, né? E ele foi lá e agiu em benefício de Jesus. E eu fico pensando que se eu estivesse lá, eu ia atrapalhar a cruz, porque, gente, imagina eu ia aceitar Jesus ser crucificado, ia ser difícil demais para mim. Eu acho que eu seria aquela pessoa que ia atrapalhar, em vez de ajudar, né? Porque Jesus tinha que ser sacrificado. Ainda bem que eu nasci depois. E vamos falar sobre Barnabé, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Vamos ler aqui Atos 4, 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Dar o valor considerado pelo preço do campo que possuía foi apenas um dos gestos de generosidade de Barnabé. Foi Barnabé o primeiro dos líderes da igreja em Jerusalém a acreditar na conversão de Paulo e dar-lhe uma oportunidade. Vamos ver Atos 9, 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então, o Barnabé também teve atitude de bondade. Ele foi benigno com Paulo. Pensa, gente, a dificuldade que foi acreditar que Paulo tinha se convertido. Eu fico pensando, será que eu ia acreditar? Eu ia ficar com o pé atrás, que eu não ia falar nada contra o Paulo não me entregar, que eu ia achar que ele era um espião da Síria, alguma coisa assim. Pensa. Ele não, ele foi. O que o Espírito Santo não faz? E ele teve as atitudes de bondade, né? A Bíblia também conta que ele foi enviado a Antioquia pela igreja de Jerusalém a fim de observar
e, se necessário, corrigir um avivamento que estava acontecendo ali. O fato novo era a evangelização dos gregos, ou seja, dos gentios, que fez Barnabé tão logo, quando chegou em Antioquia. Censurou o trabalho, criticou os missionários porque eles estavam fazendo algo novo, diferente do que se fazia em Jerusalém, em toda parte. Ordenou-lhes que pregassem somente aos judeus? Não. Ele procurou ver o que havia de melhor naquele esforço evangelístico e, mais que tudo, procurou observar se Deus a estava abençoando. Olha só, vamos ler Atos 11, 23 primeiro, que fala isso. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Por que Barnabé agiu desse modo? Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele acreditou tanto no movimento em Antioquia que, vamos ler Atos 11, 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Está vendo como que ele foi bom? Ele foi lá, ele buscou Paulo, né, para fazer o evangelismo. Ele não criticou. Primeiro ele viu, foi ver o que estava de bom acontecendo ali. E foi dali que o próprio Barnabé e Saulo, dirigidos pelo Espírito e enviados pela igreja, partiram para a primeira e grande viagem missionária. Está falando lá em Atos 13, do 1 ao 3. Vamos ler. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e Tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E Antioquia tornou-se um centro missionário. Então, olha só, a consequência da atitude de bondade de Barnabé, né? Moveu toda uma cidade, moveu toda uma história, porque ele teve um coração benigno. E essa benignidade se externou em bondade para com todas as outras atitudes. A nossa bondade, ela revela ao mundo o caráter de Deus, do nosso Pai. Então, quando... Eu quero até ler. Mateus 15, 13 ao 16. Eu vou ler, deixa eu ver se vai dar tempo. Vai dar tempo. Tranquilo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, aqui na palavra fala que a nossa bondade revela o caráter do nosso Pai. Então, quando eu sou uma filha que não expressa a bondade, a benignidade, que eu não ando em amor, que eu não estou exalando, eu não estou frutificando, eu não estou exalando os frutos, eu estou revelando o caráter de um pai. Não é legal, tá?
para com as pessoas. É uma coisa que sempre vem ao meu coração, aquele versículo que a Sheila na aula passada, 1 Coríntios 9, 27, ou 2, não me lembro, ou é 2 Coríntios, que é para a gente cuidar para que não sejamos desqualificados. Né? Acho que a Rita falar. Não. Então, é isso. Se o meu comportamento em relação às pessoas vai mostrar o pai que eu sigo, o pai que eu tenho. As pessoas conhecem a Deus através de nós. Sabe? Ninguém nasce e vai lá e pega a Bíblia e vai ler e conhece Deus. Não é assim que funciona. Poderia, mas não é. As pessoas se achegam a Deus através de nós. Elas se achegam ao nosso Pai através da nossa vida, né? Das nossas... do nosso comportamento, da nossa ação em relação a elas. O estilo de vida que nós temos é que atrai ou repele as pessoas para o Senhor. Eu já falei isso muito, hoje eu tenho uma amiga que fala, Deus não é o problema são os secretários dele que estão na terra. Então, a gente precisa ter cuidado para que nós, né, não sejamos essas pessoas que afastam as outras de Deus. O homem bom, ele fala coisas boas. Quer ver? Mateus 12, 34 e 35. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. 1 Coríntios 9, 27, isso mesmo. Eu nunca lembro se é 1 ou 2 Coríntios. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira as coisas más. Então, a Bíblia já fala, né? O Senhor já falou. Se eu não for bom, não adianta, gente, não vai sair coisa boa. Não sai água doce e água salgada da mesma fonte, não tem jeito. Palavras, duas coisas importantes. Palavras vêm primeiro que obras. Se você é um filho de Deus, você é bom como Deus é bom. Então, as nossas palavras vão ser boas, vão ser as boas novas, e as nossas atitudes também, posteriormente, as nossas palavras também vão ser boas. Deus, ele nos dá ampla suficiência em tudo para que sejamos generosos e abundantes em toda boa obra. Olha aí, 2 Coríntios 9, 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Eu já ministrei muito em cima desse versículo, mas ele nunca tinha sido revelado como ele foi hoje para mim. Esse finalzinho, que fala assim, que através do nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Nós vamos fazer o que o Senhor vai nos dar, ele já deu. E as pessoas que recebem, elas vão agradecer a Deus, vão dar graças a Deus, porque o filho dele foi usado para abençoar alguém. Por exemplo, eu pego e oferto na vida de uma pessoa. Essa pessoa nem vai saber quem sou eu. Ou se souber, não tem problema. Ela vai falar assim, graças a Deus. Quer dizer, ela atribuiu a Deus uma ação de bondade minha. Esse é o fluxo. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas esse é o fluxo. Eu dou porque Deus me deu, porque meu pai é generoso, eu tenho que semear, eu vou semear em terra fértil, né?
Eu vou pegar, eu vou semear na vida do irmão, o irmão vai me receber e vai falar graças a Deus. Ele não vai falar graças a Denise, graças a Renata, graças a Rodrigo, não. A atitude dele vai ser graças a Deus, porque ele vai ver o Pai em nós, ele vai ver em nós o caráter do Pai. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Agora, assim, é uma coisa assim, minha particular. Quando eu entendi que Deus supre a gente em tudo, que não importa se eu tenho ou se eu não tenho, eu vou fazer pelo outro, você começa a ser abundante, as coisas começam a acontecer. Outro dia, eu vou só dar um resumo. Eu ofertei na vida de uma pessoa. E eu não tinha muito dinheiro, não. Tá? Não tá com dinheiro sobrando. Dinheiro, tá? Tipo assim, se as contas vencessem todas naquele dia, não ia dar, entendeu? Mas como as contas eram uma hoje, outra, falei, não, eu tinha. E o Espírito Santo mandou eu ofertar uma quantia na vida da pessoa. Eu peguei, ofertei. Se a pessoa não me conhece, nunca me viu, nem eu nunca vi, ofertei. Já ofertei em gente que eu conhecia também, mas essa é um detalhe, não. Gente, vocês não têm noção. O tanto que eu recebi depois disso. E eu fiz por fazer, tá? Eu fiz porque o Senhor tocou no meu coração, assim, nem sei, sabe? Assim, não foi uma coisa, vou aparecer, vou fazer. Não, eu fiz porque o Espírito Santo mandou, eu fui lá e fiz. Gente, eu trabalhei tanto, igual eu falei para vocês, eu trabalhei tanto que eu não tive folga. Eu já paguei todas as contas, eu estou com dinheiro para pagar a conta que vai vencer ainda dia 25, já está guardado, conta que vai vencer sei lá que dia, enfim. Pagou, sobrou, eu vivo uma vida abundante, uma vida de fartura, sabe? Eu vejo na minha casa uma vida que eu nem imagino, sabe assim? Mas não interessa, se o Senhor me sensibilizou e mostrou, faço, eu vou lá e faço. Eu não quero nem saber. Nem para quem que é, nem o que vai fazer, nada. Eu só vou fazer, porque esse versículo aqui, para mim, faz todo sentido do mundo. Se você dá semente, sabe? Não, peraí, fiz uma confusão aqui. Você tem que plantar para colher. Como é que você vai colher se você não plantou? Não tem jeito. E tem o tempo do plantio e o tempo da colheita. Às vezes a gente vai ficar ali um bom tempo só plantando, regando, mas faça, sabe? E aí eu entrei no ciclo agora o seguinte, eu não paro mais de plantar e não paro mais de colher. Sabe, assim, é como se a minha árvore tivesse vários frutos, tivesse mexerica, laranja, limão, que é tudo que dá o ano todo. Não, mexerica não dá o ano todo, não. É laranja que dá o ano todo, e limão também. E vai aquele negócio, não para mais. A gente entra nesse fluxo, sabe, da bondade, assim, ó. Sai dando, minha filha, vai ofertando, vai. Não preocupa, não, porque ele vai dar. Ele supre tudo, gente. Ele cuida lá do livro do campo, não vai cuidar de nós, né? Então, é isso. Esse versículo mexeu muito comigo, hoje, especialmente, nessa parte que é por nosso intermédio que as pessoas vão atribuir graças a Deus. Vão ver Deus. Nossa, só tem 10 minutos. Ai, estou acabando. Devemos estimular uns aos outros em amor e as boas obras. Hebreus 10, 24. Vamos ler. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Fazemos o bem às pessoas porque somos bons por natureza. A nossa natureza é boa, gente. Nós temos que entender que o plano original era esse. As obras que praticamos são uma reflexão da vida de Jesus em nós. Deixamos o fruto crescer em nós para fazermos o bem como Jesus. Então, a gente deixa esse fruto do Espírito crescer dentro de nós e transbordar, que a gente vai sair por aí fazendo bondade, sim. As pessoas vão dar graças a Deus e vão conhecer o Pai através da nossa bondade. O último ponto. Sendo bondosos, nós vencemos o mal.
eu vou ler, está em Romanos 12, do 17 ao 21. Não os torneis a ninguém mal por mal, esforçados para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. A coroa lá, gente, o galardão, tá? Vai ter muitas pedras, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o último ponto da bondade. E Romanos fala aqui para nós, não importa se a pessoa fez mal ou não fez mal, nós não vamos vingar, nós vamos ter atitude de justiça própria e nós vamos vencer qualquer atitude maligna, maldosa, com a bondade no Senhor. Gente, quando alguém te faz um mal e você simplesmente ignora, porque você é bom, porque isso não te afetou, é ignorar no sentido de fez, tá bom, resolve com Jesus para lá. Gente, acaba, porque você não jogou gasolina no fogo, sabe? Você simplesmente jogou água no fogo, acabou. A gente tem um advogado e tem um juiz do nosso lado. Para que a gente vai querer, né, arrumar confusão? Deixa o nosso advogado, deixa o nosso juiz resolver. Só entrega para ele, né? Se está te incomodando, fala com Jesus, fala, Jesus, aconteceu isso, me incomodou, eu fiquei assim, sabe? Ô, gente, Jesus é um excelente psicólogo, vou falar para vocês. Quando acontece alguma coisa, minha costela tá fincando, gente. Quando acontece alguma coisa, assim, que me chateia, na hora, eu vou e falo, Jesus, eu tô sentindo isso aconteceu, isso, tal. Falei com Jesus, acabou. É como se o negócio nunca tivesse acontecido. Experimenta fazer isso para ver. Quando acontecer, fala com ele na hora ali, pronto. Ele apaga, ele joga lá no mar do esquecimento para lá, ó, e pronto. E a gente segue a vida sendo bondoso. Amém? Terminamos aqui. A próximo fruto vai ser fidelidade, tá? Que nós vamos estudar segunda-feira.